A Umbanda, no sul do Maranhão, começando ali da região de Imperatriz, ela começa a ser visibilizada através do contato com a universidade, né? A Umbanda ela tem esse contato ali por volta de 2015, 2016, até os dias de hoje, né? Quando os professores do curso de Ciências Humanas e Sociais de lá, eles veem a necessidade, né, de estar trazendo o povo de santo, que é assim chamado, né, o povo de Umbanda, para falar, para mostrar quem realmente eles são, né? Então, assim, através do professor Salvador Tavares, que é um grande amigo conhecido lá do campus de Imperatriz, hoje fazendo doutorado em Belém, ele trouxe, então, o povo de santo para a universidade, fez rodas de prosa, fez rodas de tambor, né, na universidade, o que proporcionou uma maior aproximação mesmo da comunidade acadêmica com a comunidade religiosa do entorno, né? Imperatriz é um grande centro comercial, é uma grande cidade e também abriga várias manifestações religiosas. Quando se fala de lá para cá, de Imperatriz para cá, né, passando ali por Campestre até chegar em Porto Franco, a gente tem a perspectiva da Dona do Carmo, por exemplo, né, que é uma pessoa que está em vários âmbitos aí. Ela está sendo premiada, né, ganhando premiações, ganhando até recursos, né, para demonstrar o que ela faz, né? Gira, gira, girador, sou caboclo do Mucambo, com minha vida ninguém pode pôr, eu sou um ciganinho generador. Eu sou a mãe do Carmo, meu nome é Maria da Conceição Silva. Com 7 anos eu já trabalhava na Umbanda. Meus coleguinhas já me chamavam de macumbeira, mas eu aceitava porque na época não tinha essa cultura que tem hoje. E aprendi um pouco com a minha avó, raízes. Morei em São Pedro Trocantins, eu vim de lá para Imperatriz, eu tinha 13 anos. 77 eu já estava Imperatriz. Eu vim de lá em 73, eu já era umbandista. Dona do Carmo, ela foi uma pioneira aqui na região, na cidade, porque ela fez uma festa, né, convidando todos os seus, digamos, irmãos, amigos de santo, para fazer uma procissão. Ela foi, acho que, a única que fez isso aqui na cidade, né? Ela saiu da sua tenda, do seu terreiro, se juntou com Mãe Wanda, se juntou com o seu Antônio, né, conhecido como Antônio Macumba, e foi nas ruas, lá no setor Expansão, aqui em Porto Franco, para demonstrar o que eles são, né, realmente, para quebrar um pouco esse tabu, esse estigma que existe na sociedade. Então são alguns marcos, né, que demonstram como que essa Umbanda ela está viva, ela está resistente, instigante, né, tentando demonstrar quem realmente ela é, né. É uma Umbanda plural, cada casa tem ali uma pegada, tem um estilo específico, né. Eu tenho um segredo, por isso não vou revelar. Eu tenho um segredo, por isso não vou revelar. Me chamo Cabocla Iuna e moro nas ondas de alto mar. Me chamo Cabocla Iuna e moro nas ondas de alto mar. Eita. Será que é água? Chama, né? Fica perto. Eu me chamo Vana de Souza Silva. Sou filha de Domingas Francisca de Souza e Gregório Ferreira da Silva. Eu nasci em São João do Paraíso.
e viemos para cá, para Porto Franco, em 82. Nós conseguimos aqui na cidade. Eu, desde criança, tive esse sonho. Sempre foi um sonho que eu tive, que poucas pessoas acreditavam no meu sonho. E, graças a Deus, hoje estou aqui. Às vezes, até mesmo a minha família achava que era loucura eu ouvir, que eu ouvia as pessoas me chamar, mandavam em algum lugar e eu chegava lá, não tinha nada. Então, daí foi quando surgiu uns terreiros na vila e às vezes eu ia escondida para me ver. E minha mãe brigava comigo, para mim não. Só que ela participava, fazia parte do terreiro, mas não queria que eu, como filha, seguisse. Nas minhas pesquisas, a gente aprende que desde o período colonial já havia um embrião, digamos assim, né, da Umbanda no Brasil. Não tinha esse nome ainda, né, ali no 1600, 1700, mas já havia uma manifestação religiosa própria do povo afro-brasileiro, né, que foi herdado da África, né, para o Brasil, recebia outros nomes, né, recebia o nome de Calundu, que era uma prática religiosa que era muito perseguida mesmo. Nos códigos penais, né, na Constituição, nas primeiras constituições, 1824, havia punições para as práticas religiosas do povo negro, né? Você tem, então, práticas que são muito invisibilizadas, que são feitas nas matas, que são feitas escondidas mesmo, né? Mas sem deixar de praticar, sem deixar de manter viva aquela fé. Porque de primeiro o povo tinha vergonha até de sair na rua. Ou se soubesse que frequentasse um salão, já ficava com aquele medo de outra pessoa estar atacando na rua, falando. Hoje não. Hoje já sinto que as coisas estão mais abertas mesmo. A primeira vez que eu fui descoberta como umbandista aqui dentro do Porto Franco, eu fui convidada pelo Rodrigues. Uma reunião que a gente fez, que ele fez lá na maçonaria. Aí eu tinha uma banquinha de comida lá na rodoviária, escapando porque eu não queria dizer que era macumbeira, eu não queria me esclarecer. Eu digo, eu tenho que procurar um jeito de viver. Aí fui lá, botei minha banquinha, mas a banquinha não deu para mim. Aí ele me chamou, mãe do Carmo, a senhora é a única umbandista que eu descobri dentro do Porto Franco. Até aí era só eu e o Macumba, que é do Salão Santo Antônio ali, Santo Antônio de Ogum, que é o Salão da Wanda. Aí só era eles que tinham um terreirinho aqui, lá embaixo. Mas eu já fui lá, ele não está. A senhora pode dar uma palestrinha aí na nossa reunião? Eu falei, Rodrigo, eu não vou, que eu tenho medo. Aí ele, não, a senhora pode ir, confiar em mim, confiar em Deus, que não vai ter nada, ela é na maçonaria. Rodrigo, eu tenho umas coisas para me fazer Imperatriz. Que hora é? Ele disse, umas 8h30, eu vou botar a senhora por último. E a senhora chega lá. Mas vai fardadinha, vai linda, purpurina. Eu disse, tá bom. Aí lá tinha Allan Kardec, lá tinha o Santo Espírito, lá tinha o pastor, lá tinha o padre, lá tinha muita gente, né? Era uma população muito grande que tinha lá. Um jovem, achei bonito aquele jovem, bateram palma para mim, graças a Deus, eu fui acolhida pelo jovem, eu fui na maçonaria. Inclusive o Rodrigo. Aí quando eu vinha na estrada, o carro deu um probleminha. Eu digo, eu não vou chegar com hora para me dar entrevista pro rapaz. Aí meu marido disse assim, vai minha filha, vai chegar. Eu vim na frente, peguei uma carona na frente só para mim ir prestar a reunião para ele, porque eu tinha prometido e quem promete deve. Aí cheguei aqui, troquei de roupa, chamei a Dona Helena do Divino, que ela também é matriarca, ela também é mãe de santo. Eu vou embora lá, mulher, mas porque se nós pegamos uma chicotada, eu e tu, a taca vai ficar diminuir. Aí ela, tá, minha filha, eu vou. Os africanos que infelizmente foram escravizados, eles tinham vivo na sua memória, no coração, as práticas, né, que faziam na África, né? O povo Banto, o povo Yorubá, o povo Jeje. Eles trouxeram para o Brasil, mesmo com toda a dificuldade, mesmo sem trazer nenhum elemento, nenhum tambor, nem nada, eles traziam na memória como deveria ser feito, né? E aqui no Brasil,
houve essa mistura com o catolicismo, depois com o kardecismo, né? E aí veio a surgir a Umbanda por volta de 1920, né? Com o mito do Zelindo de Moraes, né? Pai Zélio de Moraes. Foi ele que deu ali uma certa sistematização para a prática, né? Já existia o espiritismo, né? E dentro de uma sessão espírita veio a primeira manifestação, a primeira incorporação de um caboclo, né? Um caboclo que era considerado até então um espírito menor, um espírito, né, não evoluído, né, dentro da sessão. Então ele foi expulso e o pai, Zélio de Moraes, ele então fez o primeiro terreiro, né? Mas mais à frente foi surgindo, por volta do final de 1930, 40, foi surgindo as primeiras federações, né, que aí foi o momento da organização política mesmo, né, para lutar contra a intolerância, contra preconceito, contra todo tipo de ataque. Porto Franco é um destaque aí no cenário afro-religioso, porque a gente vê nos últimos anos, né, de 2020 para cá, a gente vê uma maior abertura, né, da cidade, das políticas públicas culturais, para, de certa forma, também visibilizar, né, essas práticas. Está bem mesmo mais aberto para a nossa religião, que era muito fechada mesmo. A gente já sai, o povo já cumprimenta a gente, já com aquele carinho. Não todos, porque ninguém é perfeito, mas a maioria já trata a gente já com carinho, com respeito, porque tem muitos que ele não respeita. A gente passa, fica falando besteira, não. E eu, graças a Deus, até hoje, onde eu vou, as pessoas me respeitam bastante, bastante mesmo. Chega a pessoa bem mais velha que eu me tomar a benção. Minha irmã um dia ficou, ela disse, meu Deus, ela disse, mulher, esse povo te toma a benção. Eu digo, gente, toma. Ela disse, não, pelo amor de Deus, eu não quero isso pra mim, não. Não quero isso pra mim, não. Mas é assim, eu sinto que as coisas se abriu muito mesmo. Está bem mesmo mais aberto para a nossa religião, que era muito fechada mesmo. Eu nasci e me criei na Umbanda. Eu vim me conhecer quando meus pais vieram me conhecer que eu era da espiritualidade, a gente já morava em Imperatriz. Eu tinha o quê? Eu tinha uns 13 anos, meu pai não aceitava eu ser um bandista, minha mãe também não aceitava. A minha mãe de santo se chamava Luzia Bandeira e o meu pai de santo, que era esposo dela, chamava Francisco. Hoje eles são mortos, enterrados no cemitério Imperatriz, lá no Campo da Saudade. Então eu me aprontei nesse salão. Depois que minha mãe de santo morreu, eu passei a frequentar o salão do Josimar, que é em Praia Norte. Eu comecei com 28 anos. Com 28 anos eu comecei a participar da tenda Santo Antônio. Sempre foi a tenda Santo Antônio. Na época eu achava bonito aquilo ali. E comecei a participar e tomar gosto pela coisa. E eu estou aqui, tocando a tenda Santo Antônio, que para mim é muito gratificante. Aqui para a nossa região a gente tem uma situação específica, né? A gente tem mulheres liderando, a gente tem Dona do Carmo, a gente tem Wanda, a gente tem Maria Bonita, né? A gente tem toda uma tradição que coloca a mulher como uma figura central. O homem, ele também ocupa essa posição em alguns casos, né? Mas aqueles que eu vi, o que eu pesquisei, o que eu presenciei, foi a figura da mulher, né? Em Araguaína a gente tem a mãe Valdeci, né? A gente tem outras figuras também muito importantes, né, nesse cenário, que ao mesmo tempo foram iniciadas por um homem, né, que é o pai Denis do Pará. Né? Então, assim, elas herdam uma tradição masculina, mas elas têm a força, ela tem ali uma certa ancestralidade que é herdada, né, do povo de santo também. A gente tem Dona do Carmo, por exemplo, que fala muito de Mãe Marina, né, que tem as irmãs, a Jarina e a Erundina, né, que é um povo encantado que vem ali da região do Oriente Médio. Né? Enfim, a gente tem tantas entidades que descem na cabeça delas, como elas mesmas, sendo representantes dessa religião. Eu falei do candomblé, né,
porque você também tem ali a iniciação, né, muito forte. Tem a mãe menininha do Gantóis, na Bahia, né? Aí você tem uma tradição sendo compartilhada. Aqui em São Luís, você tem também uma tradição muito forte das mulheres, que é a Casa das Minas, né, que são com as vodunces. Então, assim, o homem, ele está ali como um papel secundário, né, mas ele também está ali, né? Ele toca um tambor, né, ele incorpora, mas a figura central ali dos trabalhos, na grande maioria, é de mulheres, né? É de mulheres. A gente tem uma autora chamada Ruth Landes, né, que ela vai pesquisar o candomblé da Bahia, né? É uma autora que vem da Inglaterra, se não me engano, e ela fala que, no livro dela, ela fala Cidade das Mulheres, né? Que é para retratar justamente essa dinâmica cultural, política, né? A força muito forte dos candomblés da Bahia, de São Paulo, né? Tem a figura preponderante, é uma espécie de matrilinearidade, né? Um poder feminino mesmo muito forte nessas casas. Sou pronta para isso, nasci, me criei, me julgo desde que eu me criei. A minha família tem vários, e aqueles que vai morrendo, vai deixando para os que vai ficando. Eu tenho meu primo Lázaro, mora na Xinguara, ele é pai de santo. Eu tenho minha tia Cecília, que é a mãe do Lázaro, que trabalhava no lugar chamado Sucavão. Eu tinha meu tio, João Miguel. O terreiro era só de nós, família. Então, depois que eu me passei a ser mãe de santo, passei a cuidar, cultuar os meus santos. Aí vim para Imperatriz, trabalhando sempre na Umbanda. Aí de Imperatriz eu fui para a Sailândia, trabalhando sempre na Umbanda, cuidando de pessoas. Fui para a Califórnia, lá eu morei 16 anos, sempre cuidando de pessoas. Até hoje esse povo vem até a mim. Aí eu vim embora para Porto Franco, depois de no tempo da barragem, né? 2003, 2004, vim para cá. No meu campo, eu presenciei muitas situações interessantes em relação a como o terreiro ele se transforma num abrigar mesmo, né, das diferenças. Ele não se preocupa se você é homossexual, se você é trans, se você é um ex-prisioneiro ou se você praticou alguma coisa errada. Ele quer acolher, né? O terreiro é como se fosse um grande abrigo, um hospital que acolhe todos os tipos de diferenças. Uma dona do Carmo, uma Maria Bonita, uma mãe Wanda, ela consegue ser um exemplo, ela consegue ser uma figura central ali naquela instituição, né, que é o terreiro. Ao mesmo tempo, a gente tem pessoas que saem de suas casas, eu presenciei isso no meu campo, né, saem de suas casas porque precisam de ajuda, de cura, né, e aí a mãe de santo vai falar, você tem que morar aqui com a gente um tempo, né, porque senão você não vai conseguir alcançar seu mal, sua doença, ela é passível de ter iniciação. Então você tem que vir para cá, né? Você tem que se iniciar. Então assim, é um lugar de abrigo mesmo, né? Você chega num terreiro, quando tem uma festa, você vê aquela multidão de pessoas, né? Que estão ali para buscar uma palavra, buscar uma ajuda, né? Buscar ali um sentido para a vida também, né? Às vezes estão ali desenganadas dos médicos. A gente escuta muitos casos assim, né? Que são extraordinários. Já chegou gente de Santa Catarina aqui em casa, que já passou mais de 6 meses, vinha à procura e ficou aqui. Inclusive, hoje em dia, ele está morando no Rio de Janeiro. Foi para lá, arrumou serviço, foi para lá, mas mantém sempre contato com a gente, que é muito feliz de ter conhecido a gente. E vem várias gente de fora, chega, fica aí, passa de 3, 4 meses, já chegou a ficar aqui na minha casa, assim. A gente pedindo ajuda e a gente ajuda, a gente estende a mão. Porque a Umbanda é a paz, é a união, é a caridade. Hoje eu tô com 30 filhos de santo na casa. Graças a Deus, meus filhos de santo são as pessoas tudo calmo. Teve deles que entrou assim um pouco torto, mas já tá direito, né? Já mudou muito. E eu tô aqui qualquer hora, qualquer dia. Eu tô para médium. Eu tô para meus médios, é 1h da manhã, é 2h da manhã, é 3h da madrugada. É igual o médico lá no hospital que tá de plantão. É filho da casa, é. Mãe do Carmo, tô com probleminha. A senhora pode me atender agora? Eu tô para me servir
o meu povo, quem me procurar. Aquele que me procurar, que confiar na Umbanda, eu estou aqui. Eu não fecho a porta para ninguém. Pode chegar aqui, ó, bebo, drogado, pode chegar o que chegar, eu não discrimino. Sabe por quê? Para tudo existe um Deus. E esse Deus, ele é vivo da espiritualidade. Para isso nós temos nossos caboclos, nós temos nossos guias, para proteger quem está naquele caminho. Quem pode tirar daquele caminho é Deus. Mas às vezes um pai de santo resolve muitas coisas com Deus na frente. Porque sem Deus, ninguém vai a lugar nenhum. Você tem que se afirmar em alguma religião para você poder buscar Deus. Eu busco a Deus na minha religião. Eu não faço mal para ninguém. A única coisa que se é fazer mal, é cuidar de pessoa. Isso eu sei cuidar. E me orgulho. Hoje você não pode, né, excluir nenhuma diferença, né? Enfim, o terreiro ele tem essa força, né? É uma força ancestral. Ele pode acontecer na cachoeira, ele pode acontecer nas matas. Ele tem essa amplitude, né? Ele não se resume só àquele local ali entre quatro paredes que tem o altar, que tem ali os símbolos, os quadros, né? Que acontece ali a gira, ele se espalha, né? Ele acontece numa encruzilhada, ele acontece num trabalho que precisa ser feito, né? Num despacho. Enfim, ele é amplo, né? Ele é cósmico, ele é atemporal, né? E ele é cíclico também, né? Ele se renova muito facilmente. Cada festa é uma renovação, né? Que vai agregando novos adeptos, que vai reafirmando aquelas práticas, como práticas ancestrais, como práticas que devem ser levadas à frente. Sei lá, eu acho que tô longe ainda de ser muito honesta. Mas me sinto honrada. Me sinto muito honrada a pessoa achar que eu seja uma mestra da cultura. Muito mesmo.